Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio entrevistei o Ricardo Maria. Ele, como diz ao longo da entrevista, é um comediante da aldeia. Nos últimos tempos cresceu bastante no Instagram, com várias paródias musicais e não só. Ele falou um pouco sobre a dificuldade que é fazer stand-up no centro do país, em Coimbra, onde ele vive. Também revelou alguns pormenores da série Barman, na qual participou como ator e que vai estrear algures no final deste ano. Falámos também da intenção que o Ricardo tem enquanto está em palco relativamente à sua comédia musical, quando comparado com aquilo que coloca nas redes, e ficámos a saber uma história de um sketch que o Ricardo gravou, mas que nunca foi para o ar. Falámos de Bo Burnham, mas o episódio é sobre Key & Peele, os autores de uma série de sketches da Comedy Central. Segue-nos em @humoraprimeiravista.podcast no Instagram. O episódio começa já a seguir à bela voz do Tiago Filipe. Humor à primeira vista. Ricardo, obrigado por teres aceitado o convite, por estares aqui. Obrigado, Tenho de fazer um disclaimer, não que necessite, mas acho importante, que acho que é a primeira vez que recebo aqui no podcast, não uma pessoa de uma aldeia, se calhar também é, mas que nunca via fazer stand-up. Nem vídeos no YouTube, nem... Daí o convite. Nem... Sim, exato, se já tivesse visto, sim. Mas nunca te via atuar ao vivo, nem vídeos no YouTube. Pelo menos não encontrei registro de Não stand-up tenho, teu assim no YouTube ou Instagram, dessa vida. Mas ainda assim, também para explicar um bocado, acho que pelo aquilo que metes nas tuas redes sociais, dá para perceber um bocado aquilo que pretendes fazer na comédia. E foi também um bocado a partir daí que te convidei para vires aqui. E neste caso, queria começar por primeiro falar exatamente que eu disse das tuas origens. Tu és de uma aldeia perto de Leiria, de Colmeias. Colmeias, pá. Grande aldeia. Embora vivas atualmente em Coimbra, estás localizado por causa da faculdade, não é? Estás Exato, ainda a desse estudar. bicho. Queria começar uma questão que acho que também não tive nunca até agora ninguém ali da região centro. E há obviamente estes dois polos de comédia, pelo menos em que sítio onde é mais fácil conseguires um sítio para atuar, em Lisboa e no Porto, ou pelo menos zona norte e zona de Lisboa, da capital, vá. Quão difícil é conseguires atuar em Coimbra? É difícil porque, primeiro de tudo, a agenda cultural, sei lá, de Coimbra e da zona centro é um bocado diferente do resto, no sentido em que, por exemplo, Coimbra é uma cidade de estudantes. Calhar não sei se vocês têm essa noção, parecem bons rapazes, mas Coimbra é uma cidade para vocês, culturalmente é para se javardarem todos. Não sei se têm essa noção. Sei, tem boas salas de espetáculo, mas é tipo uma estação de serviço. Eu costumo dizer às vezes, tipo, um bocado a brincar, que tipo, Portugal é uma estrada grande, digamos, é uma aldeia gigante. Aliás, Portugal é uma aldeia gigante e o Porto de Lisboa são os cafés centrais. Estás a ver? Tipo, o resto são tasquinhas, pá, estações de serviço. Opá, foi desafiante, se calhar, em Coimbra atuar, porque não há mesmo. Porque Coimbra tem uma peculiaridade, uma coisa estranha, que é: tens a cidade, ok? Tem algumas coisas lá, mas tu andas tipo 1 km para o lado de Coimbra, é tipo Portugal profundo, não é como aqui. Lá está, aldeias, não é? Exatamente, não é? Aqui em Lisboa tipo, há um degradê de urbanização. Sim. Lá é tipo, andas tipo, literalmente, estás em Coimbra, passas a ponte para o outro lado em direção a Ceira. Ninguém faz ideia do que é Ceira, mas é lá uma terra que na cova, e tipo, há vacas no meio da estrada, pá, e ovelhas. Então, pá, atuei em muitos sítios, muitas aldeias. No interior. Costumas atuar mesmo em aldeias, em bares? A necessidade acabou por surgir, porque em Coimbra tipo, não é assim tão fácil arranjar sítios disponíveis. Atuamos muito em Coimbra e eu atuei em sítios que tipo, pá, não vos cabe na cabeça. Fundão, como por exemplo? Carregal do Sal, Fundão, sei lá. Fundão é da cereja, certo? Exatamente, é daquelas cerejas gostosas, pá. Exatamente. Mas Coimbra tende a, lá está como disseste, muito a componente de estudantes, a cidade dos estudantes, não é? E ainda tem algumas salas e normalmente, pelo que vejo, os solos, quando há, atualmente costumam passar por lá. Sim, porque é uma cidade importante em Portugal. É uma das grandes cidades de Portugal, obviamente excluindo Lisboa e Porto, não é? Seria de esperar que eventualmente existissem mais espaços para atuar em Coimbra, ou é mesmo muito difícil conseguires
conseguires lá, assim, bares ou teatros mais pequenos? Sei lá, não é assim, nós começámos, opá, não sei se alguma vez falei disso sequer, mas do género, eu comecei a atuar, aquilo foi um bocado curioso, estavas a falar de humoristas da região centro, pá, tens tipo vários que são, opá, por exemplo, o Rui Cruz, é de Arganil, sei lá, Sim. é daquela zona tens tipo o Jovem Conservador de Direita de Aveiro, Exato. o João Moreira, que é o criador do Bruno Leixo. Também é de Coimbra, não é? Ele é de, pá, não quer dizer ou Coria ou Luso, mas ele está ao Milhalhada, mas ele vive em Coimbra. Ok, E eu, vivo em Coimbra. nós começámos a fazer humor com ele, tipo, Sim. ele coordenava lá O Sem Graça, não é? Exatamente, Um grupo ia, que mano, existia. ainda hoje, epá, fica aqui um disclaimer, pior nome de sempre, fico claro, tipo, sabem pensarem como é que este gajo, como é que este nome foi real, pá, é o pior nome de sempre, mas, nós... Mas era, só para dizermos o nome dos elementos do grupo também, tu, Afonso Paiva, Bruno Matias Exato. e Pedro Gabriel. Exato, e havia Ok. um quinto elemento, que é o Tiago Martins. Ok. Só que o Tiago tivemos divergências criativas porque o Tiago é um quinado da cabeça, mas tipo, isso é aí o que eu acho, essa divergência criativa, porque ele é doido e acho que isso teve. Não, mas eu pá, posso ser desta maneira, sentar aqui a mandar a gozar com a malta do teatro. Ele vinha do teatro, então todo Ok. ele era. Pá, ele tinha atuações, era um gajo que chegou a estar connosco, que era tipo muito experimental. O mínimo Certo. que eu posso dizer é que ele era muito experimental. Eu até achava interessante, mas tipo, quando fazes uma coisa muito experimental, tens tipo um momento de genialidade. Só que era pá, aí 1 em 10. Ok. Mas por exemplo, com esse grupo, estavas a dizer, vocês conseguiram atuar com o João Moreira, do Bruno Leix. Era um espaço que ele Ele coordenava, ele não é? não era o papel do humorista, ele simplesmente era tipo coordenador de um espaço cultural. Mas ali nessa zona de Coimbra, esse é mais ou menos ali o único espaço que ainda deu a oportunidade à noite de stand-up, ou ia havendo espaços como, por exemplo, em Lisboa às vezes abre um e depois, passado uns Sim, tempos, um bocado assim, vai acontecendo o mesmo. Nós imagina, começamos num espaço, quando eu digo um espaço cultural, se calhar estou a exagerar, é tipo às vezes de estúdio este tamanho, era tipo Ok. 60 pessoas neste tamanho, num espaço deste Num espaço assim. entrada aberta, eu recebia cervejas de pagamento, grandes anos, e depois, vamos lá, depois fomos para uma casa chamada Teatrão, que é uma casa de teatro mesmo, que tinha uma sala espetacular. Depois saímos porque, havia algumas... eles eram uma casa de teatro e eles não estavam muito... Disseram mesmo, tipo, olha, nós gostávamos da experiência, mas não queremos investir mais no humor. Tipo, também é um bocado... Há muitas casas de teatro lá que não querem investir no humor, e Claro. é o que é. Mas estava a lembrar, por exemplo, o Afonso Paiva, ele organizou um festival lá em Coimbra do humor, não foi? Com o orçamento participativo, que é uma ideia muito fixe, que era o festival Humores de Coimbra, certo? Era, Acho que era isso. Era. Humores de Coimbra. Estás melhor que eu, pá, eu... E lembro-me que aquilo passava por várias salas. Essas salas normalmente são as salas que costumam receber os shows, ou eram assim salas mais pequenas. Depois porque tu também atuaste nesse festival, certo? Atuei. Lá está, o grupo na altura. Exatamente. Depois não houve ali, quem sabe, uma continuação de conversas para tentar que aquilo pudesse acontecer mais vezes? Estás-me a pôr aqui em lençóis, sempre, porque tudo que envolve câmaras tem sempre o seu quê de complicado. Expressei-me mal. Não estava a dizer o festival em si, no seu todo, mas cá nos espaços em que Exatamente. conseguiram levar comédia, se calhar era... Eu vou ser muito honesto contigo também, imagina. Há um trabalho de grupo que era o nosso humor. Há uma parte logística mais concreta da organização, dos espaços. Eu nunca fui esse gajo. Eu tipo, o Afonso é que arranjava os espaços todos. O Afonso trabalha muito bem nesse sentido. E eu vou tipo, eu vou. Não sou provavelmente o gajo mais metódico nesse sentido. Okay. Mas sim, há lá espaços bacanas. Para quem não conhece Coimbra, se calhar tem lá os salões mais comuns são o Salão Brasil, que é uma sala mais pequena. Mais pequena, não é? Exatamente, que é fixe porque tu vais lá, imagina, metes assim, só vendes 50 bilhetes. Na boa, tipo, dá uma dinâmica boa de bar. Aquilo é tipo mais tipo bar, café-concerto. Depois tens tipo o IPDJ, um antigo edifício, certo, que já está um bocado em desuso. Depois tens o Conservador, o Conservatório de Música. Sim. E o TAGV. São essas tipo as salas principais. Okay. Há mais salas secundárias que também são fixe, só que geralmente não estão abertas ao humor ou não têm essa hipótese. Ok. Mas vocês, enquanto grupo, também... Nessa altura em que atuavam mais, isto foi mais ou menos em que altura? Em que estavam nesse espaço que estavas a dizer com o João Moreira? Isso foi tipo em 2017, quando eu comecei a fazer humor. Mas imagina, nós atuávamos muito... não sei como com que regularidade é que era? Nós chegámos a atuar atuávamos todos os meses lá, nesse espaço. E no entretanto fomos ganhando oportunidades e também... Imagina, eu não sei como é que... Assim, conheço malta de Lisboa que organiza noites lá, era uma coisa muito... Literalmente ligávamos para bares de terras lá à volta, olha, querem fazer uma noite de humor e íamos aos Lobos. Pois. E deu momentos interessantes. Desculpa,
profundamente horríveis, mas... Como por exemplo? Ui, Algum? há vários, pá. Ai, pá, já, sei lá, nós... Como nós, tipo, em Coimbra há aquele tipo de género, como não há um movimento cultural a surgir, estás a ver? Tu pensas, se eu parar de fazer, não há mais nada. Pois. Não há ninguém. Então nunca mais fizeram, tipo, não há essa onda de comediantes, então do género. Nós atuávamos em todo o lado, que houvesse oportunidade. Mas sentes que é mais difícil, se calhar, convencer o público de Coimbra a ir ver stand-up? Não, é que não me parece. Imagina. Até porque acho que a comédia está cada vez a entrar mais nos jovens e Sim, sendo um sim, público e universitário. não foi difícil, tipo, o difícil era tipo gerir os locais e tudo, mas não foi muito difícil porque é uma malta jovem, estás a ver? Claro. É claro que há muita malta que vai lá para seja verdade, desculpem lá aqui o termo, mas é verdade. Não, mas nós conseguimos, aliás, as noites que fizemos, por exemplo, tivemos sempre casas muito boas, pá, e nós chegamos a ter um bar que era o Pinga Amor, que era um bar que lá havia, Ok. a noite chamava-se Pinga Humor. Pois lembro-me de ver vagamente isso, talvez aí no Moriana a partilharem. Opa, e aí fizemos lá umas noites, epá, e aquilo era muito bacana, uma coisa muito pitoresca, uma sala bem pequena. Chegou lá e quem? Pá, olha, o Miguel Neves, chegou lá, o Rui Xará, o Ruben Branco também foi lá uma vez, depois o Vitor Sá, né, que é um... Do Porto, sim. Que eu tenho um crush nesse homem, um grande abraço para o Vitor. É? Tenho sim. Que vai brevemente atuar nas noites do Salvador Martinha. Sim, eu por acaso no Tivoli. atuei a semana passada com ele, disse-lhe mesmo tipo, pá, tenho uma inveja, tenho um cotovelo, implodiu. Eu tive literalmente uma bursite, por acaso tive mesmo, mas não foi isso. Não, mas o Vitor, grande bacana, chegou lá, o Pedro Mata também, pá, e aquilo era bacano e o pessoal aderia bastante. Uma coisa que eu fiquei surpreendido é, há uma procura sem dúvida. Agora, a nível de organização, também chegou a haver uma noite que era organizada na Praxis. Okay. Que era lá uma cervejaria, pá, não sei se sabes quem é, a Rita Leitão, uma rapaz. Sim. Também é ali da zona do Pombal. centro. Pombal, exato. Mas o que me dá a entender, parece-me que acaba por ser uma questão de, se calhar, um local que quer apostar durante X tempo em noites de comédia, depois passa para outro, acaba por ser um bocado essa a dinâmica. Sim. Para conseguir atuar por ali. Opa, porque tipo, a própria cidade, imagina, a própria cidade, dos bares da cidade não têm uma vida, são bem efêmeros, tá? Vamos perceber. Okay. Os bares que têm mais longevidade são bares que efetivamente se dedicam só à noite. Okay. E opa, não há assim tanta. Nunca houve grande interesse das pessoas. Tipo, eles sabem que nunca vai, não é o que vai dar dinheiro. Então, mas se calhar também algum, não sei, uma espécie de curadoria de espaços, não é? Se calhar, como o João Moreira está a dizer, exatamente. Fazia, se calhar ajuda, pelo menos o Rui Xará costuma fazer isso na região norte, não é? E há pouco tivemos aqui em Lisboa o Lapo com a curadoria da Kilt, e brevemente Lisboa Comedy Club, obviamente. Relativamente à forma como, falando do teu próprio stand-up, como eu disse há pouco, nunca te vi atuar, mas pelo que consigo ver das tuas redes sociais, obviamente a componente musical, comédia musical, claro, mas sei que não fazes só isso em palco. Obrigado. Foi, pelo menos de conversas e podcasts a que foste, deu para perceber isso. Mas queria perceber como é que então fazes essa conjugação. Não sei exatamente, normalmente quanto tempo é que conseguias atuar, se eram sets de meia hora, de 15 minutos, mais longos, mas como é que fazias essa conjugação entre momento musical, stand-up? Bem, imagina, tipo, também nós quando eu atuava era um bocadinho pela necessidade. Hoje eu olho para trás e penso que era louco um gajo chegar lá e fazer tipo 15 minutos novos. Pá, tem o seu que é interessante, mas nós fazíamos tipo, quando começámos a fazer, todos os meses fazíamos 15 minutos novos. Isso é tipo contraproducente no ponto de vista de melhorar um texto. Pá, o que é que eu faço em palco? Sim, nas redes há muita malta que é tipo o escuteirinho da guitarra. Tem essa... Assim, esse gajo que é escuteiro e toca guitarra, Não, mas ao vivo tenho, obviamente, um texto muito baseado, se calhar... Eu sou um homem de premissas, pá. Eu gosto bem de premissas, não sei. Pá, eu gosto bem de premissas e aposto muito disso no meu humor. Às vezes, tipo, eu quando vejo humor, tipo, o que eu valorizo mais às vezes, tipo, é a premissa em si e é o que eu tento pegar. A guitarra surge como um meio de comunicação, pá, porque eu curto da cena, pá. Sempre fui... Ok. E estavas a dizer essa questão de 15 minutos conseguias fazer mês por mês, não é? Quase. E tinhas que fazer sempre diferente porque era o mesmo espaço.
Isto depois, o que é que aconteceu com muitos desses beats que se calhar ias experimentando? Depois, como não conseguias voltar a testá-los, não é? Ou se calhar tinhas que esperar por uma atuação noutro sítio para voltar a testar. Houve muitos que caíram. Grande parte caiu e também, sei lá, eu começas a fazer e isto estamos a falar de 2017, foi tipo há 4 anos, quando eu comecei mesmo a fazer, 2018, também havia não digo imaturidade, mas a minha visão das coisas, do que é que eu achava, o que era o humor, é diferente do que eu hoje acho, porque eu tudo. Ok. Começo a consumir mais humor, começo a perceber um bocadinho, tipo, as coisas engraçadas têm uma linguagem, tem tipo, há regras entre aspas, não há regras, mas há regras. Há certas ferramentas, eu comecei a aprender um bocado disso e eventualmente tipo, foi ficando para trás. Os do texto todos que fiz só aproveitei um beat desses tempos. Ok, mas aí por exemplo, estavas a dizer a cena do escoteiro com a guitarra, como é que aquilo que queres fazer em palco, muitas vezes, não sei se fazes nas redes sociais, acho que é um bocado muitas paródias e etc. Às vezes alguma música original, sei que tinhas uma até no YouTube, não é? É a primeira de todas que meteste, pelo menos lembro que era original. É Saudade, não é? Exato. Acertei. Estava na dúvida, não queria saudade, claro, vai ser tu, não disseste saudade, tipo, o que a gente ainda não viveu. mas o que eu ia perguntar era de que forma é que aquilo que se calhar queres fazer em palco depois é mudado para aquilo que consegues de facto apresentar nas redes. Ou seja, Sim. Se calhar num lado apostas num tipo de conteúdo ainda que ligado à comédia musical, em palco fazes outra coisa diferente. Depois as pessoas, lá está, é essa ideia da percepção que as pessoas podem ter, vai sempre partir das redes sociais e depois se calhar vendo ao vivo muda. Mas claro. como é que geres no fundo a imagem que passas para as redes sociais? Imagina, também sou honesto que eu comecei a postar nas redes sociais tipo mais o ano passado, em 2019 final, foi praticamente... E tiveste um bom crescimento. Em 2020 foi o meu ano, foi o ano da pandemia do Ricardo Maria também. Exatamente, foi 2 pragas a lamentar, mas foi um bocado isso, ou seja, eu próprio posso dizer que tive alguma dificuldade, porque infelizmente o meu crescimento que tive nas redes, ou seja, aquilo que eu ofereço às pessoas, não tive a oportunidade de testar isso ao vivo. Eu atuei a dizer a primeira vez em muito tempo e estava nervoso porque efetivamente, eu sabia que, por exemplo, em Aveiro tinha algum pessoal que até me ia ver de propósito, já tinha essa noção, tipo, o que é que eu vou dar a este pessoal? Tipo, não quer desiludir, há uma embora pequena pressão, não é muito difícil porque imagina, eu digo ao vivo, tipo, eu costumo atuar, tenho beats que confio neles, que trabalhei-os e tipo, alguns estão testados. E depois, por exemplo, a música eu não toco paródias ao vivo, porque eu sou um gajo honesto, tipo, eu faço paródias porque paródias é aquela cena que eu não respeito assim tanto e faço. Sou essa vendida. Porque é uma ferramenta fácil tu fazeres. Porque é que a paródia resulta bem? A música já se conhece. Ou seja, o teu cérebro, quando ouve uma música que já conhece, vai sempre logo eu já conheci isto. A repetição na música é um bocado o segredo. E depois, tipo, fazes uma paródia, é mais fácil alterar o que já está feito. Agora, criar uma música de raiz. Eu ao vivo toco músicas originais que no fundo são beats que metes lá, que dá para construir em... tenho inspirações nesse sentido, claro, mas não consigo ser, por exemplo, o Bo Burnham, que é tipo... Eu sei que não vim cá falar. Não, mas claro que podemos falar dele também. É o meu Deus. Eu sei perfeitamente, não estou nesse nível. E também um gajo tem de perceber que tem a sua identidade. Por exemplo, é um gajo que eu gosto. E o que ele faz, no fundo, é de maneira mais profunda, com outras mensagens, pega em beats e faz uma música. Tu não sei se conheces, agora esqueço-me dos nomes. É um rapaz que acho que é filipino. Toca guitarra. Filipino. Ele é asiático, pá. Eu depois posso... Acho que não. Mas é um exemplo, pá. O que ele faz é tipo, faz beats, constrói beats, depois faz uma música. Não é assim tão difícil, porque no fundo a música é uma linguagem. É uma linguagem, é uma forma de dizer uma piada. Ok. Mas estava-me a pensar no caso do Bo Burnham, que ele, aliás, o Bo Burnham anunciou há umas semanas que vai lançar um novo espetáculo gravado só por ele, feito só por ele, sem público, na Netflix, eventualmente daqui a uns tempos, sem data ainda prevista de estrear. Mas o Bo Burnham, ele mesmo a falar, ele fala muito na abordagem que tem a espetáculos e não a, por exemplo, beats de 15 minutos. Ou seja, e acho que isto era aqui um ponto interessante na parte da comédia musical, porque muitas vezes, pelo menos as pessoas que eu tenho mais presente dentro desta bolha da comédia musical é o Bo Burnham e o Tim Minchin. E principalmente o Bo Burnham, mas o que ele faz é conjugar muitos momentos cénicos, teatrais, músicas e
pequenas partes de stand-up ou outros momentos assim, mais stand-up puro, digamos assim. E essa conjugação é que faz um espetáculo do Bo Burnham. Ou seja, em 15 minutos é muito difícil teres um espetáculo do Bo Burnham. Isso também sentes alguma tipo de dificuldade, se calhar em 15 minutos, de conseguires conjugar, lá está, a cena do stand-up com uma música original, por exemplo. É bem difícil. Esquece, isso por acaso é um tema que eu próprio sinto dificuldade, porque é do género, as coisas não podem ser, quem faça isso eu respeito, tipo, vai atuar e tipo digamos, começa a montar coisas. Imagina Legos, a pessoa mete as peças certas e a pessoa que mete, que se lixe, vai uma torre, vai como vai. Eu acredito na ideia de uma coisa mais orgânica e tipo, é difícil. E o que vês o Bo Burnham, que é mais genial naquele aspecto, é, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Eu estou a fazer um beat qualquer e estou a falar uma história que é tocar a guitarra. O tempo de ir buscar a guitarra, muitas vezes aquilo mata o público. Eu tive muitas vezes a atuar em que tipo, está a correr bem, só que o tempo de ir buscar a guitarra, coisas tipo, a parte logística mata. Ou seja, é preciso teres uma grande noção de espetáculo e performance para saber que aqueles momentos têm de ser aproveitados, têm de ser tudo muito bem conjugado. Para não ser estranho, para não ser tipo, pronto, agora vai ficar uma música só para preencher aquilo. O gajo tem uma cena que, tipo, num espetáculo, acho que é no What, faz aquela cena, never waste a moment come. Tipo, exato, estava a lembrar desse também. Isso é genial, mano, porque o gajo pegou naquilo, no constrangimento que é, tipo, e consegue fazer aquilo muito bem. Que isso, para mim, já quantas vezes é que eu não estava a correr bem a atuação e tipo, ia buscar a guitarra, testar o som e tipo, olha, morreu, morreu. E depois, tipo, agora vais tocar uma música e tipo, é fofo, mas isto não. Claro. Eu não quero que o momento musical se torne dispensável. Estão a ver? Tipo, é tipo isso. Porque eu era dos escuteiros, e nos escuteiros fazíamos essa cena. Eu vou aqui só. Eu não sei se há muitos humoristas escuteiros, eu tento sempre defender esta cena. Beatriz Gosta era? Beatriz Gosta foi exploradora no agrupamento. Não me lembro de mais. Não, sim, respeito. E é uma boa carta. Eu costumo usar essa carta. Olha, Beatriz Gosta foi escuteira. Respeita aqui, né? Respeita a casa, Bem, já farda, mas se bem que eu já respeitei mais escuteiros, desculpa. Mas nós temos uma cena que é tipo, ou fogo conselho, não sei se alguém falar disso. De? Fogo de conselho. No fundo é tipo, todas as noites não, normalmente o acabamento tem uma noite em que a malta se junta ao redor da fogueira, clássico, e fazemos tipo literalmente atuações cómicas. Tem uma peça séria e peça cómica. Acho que já ouvi falar mais ou menos disso. A peça cómica no fundo é um performer, é tu seres performer, é fazer o pessoal rir. E isso é uma escola bacana. E tipo, nós usamos muito a guitarra para às vezes tocar músicas. Eu tenho a ideia de usar isso. Foi onde eu aprendi muito nos escuteiros. É um bocado parolo, não vou mentir. Mas eu já vi grandes vídeos, já vi momentos muito bons de top performance nos escuteiros. Coisas que só vivem ali, naquele contexto, mas já vi grandes performances. Boa. Mas essa questão ainda queria tentar perceber melhor isso. Em termos de, estavas a dizer que não valorizavas muito a questão das paródias nas redes sociais. Tens algum receio de que depois as pessoas que agora estávamos a dar o exemplo, neste Limão cresceste bastante nas redes sociais, com muitas paródias, não só, mas com muitas paródias, tens algum receio de depois as pessoas que te vão ver, se calhar, eventualmente quando quiseres começar a fazer um teatro mais pequeno ou uma noite tua de comédia em que és MC, por exemplo, as pessoas que te vão ver estejam à espera de uma paródia? Eu posso, percebo essa cena. Atenção, eu disse mal paródias, mas é só mesmo porque não é o que eu gosto mais de fazer, não é que eu não respeito. Tinhas tipo o Weird Al Yankovic. Sim. Eu adoro o Weird Al. Não, é incrível. Ele é incrível, mas tipo, atenção, quando digo paródias, há paródias que são mesmo muito boas. Sim. Mas eu já fiz paródias que olho para trás. Eu tenho um teste que eu faço vídeos muito semanalmente, às vezes falho e tipo, sei perfeitamente que às vezes mando um vídeo para ser mais regular. Eu olho para trás, tipo, se calhar das paródias que fiz, das 10, imagina 20, se calhar escolhi 5 que gostei. Ok. Mas se eu tenho receio disso ao vivo, não tenho, porque eu também gosto do elemento de o pessoal esperar uma coisa e eu dar outra. Estão a perceber? Claro. Tipo, acaba por ser um bocadinho, pode ser, se calhar posso desiludir sempre, mas gosto do elemento de ser diferente do que as pessoas esperam. Certo. Eu estava a pensar, por exemplo, na questão de se alguém te conhecer só pelas paródias, não é? Depois não, mas cá não faz sentido tipo, ir ao vivo. Estava a tentar pensar alguém que faça paródias ao vivo, mas também não me estava a lembrar do exemplo. Eu conheço o pessoal humorista português que faz paródias ao vivo, eu já vi tocar, se calhar aquele rapaz do Norte, o Joel? O Joel, mas lá está ao vivo, não sei se ele faz, acho que não. Eu não tenho a certeza, eu acho que ele faz algumas coisas, mas também é diferente. Eu sei que há um que é o Pedro Neves, que é
Sei, daquela sei, turma do Porto. Eu sei que ele só Sim. faz mesmo tipo, é mesmo onde ele se foca. Ok. Acho que o Joel faz, o Dário Guerreiro também acho que faz. Paródias não, Ele no lendário não toca guitarra. mas não faz Não é paródia. paródias. Não, é Ok, pois originais, é é esse originais. aspecto, esse Sim, aspecto. sim. Pronto, é isso, epá. Acho que as paródias são, eu sinceramente digo, são uma coisa bacana para fazeres para. É uma linguagem no YouTube muito, por exemplo, no Pois é YouTube isso, é isso. clássica. Eu valorizo, por exemplo, eu respeito bem quem faz uma boa métrica e um bom jogo de palavras e eu Uhum. gosto da cena. Pá, eu vou-te ser muito honesto, eu tinha um problema que também eu faço paródias um bocadinho por uma condição, digamos, tipo de doença quase. Porque o meu cérebro, pá, eu treinei um bocado para isso, então às Pensas vezes muito em música. pá, penso muito em música, às vezes Pois. alguém diz alguma frase e eu depois penso assim, isto é péssimo. Mas vou fazer, que se lixe, vou fazer. Eu, às vezes faço músicas que eu próprio penso, pá, fiz aquilo. Costumas gravar algumas e depois não metes? Sim, pá, eu tinha pá, vários vídeos que nunca lancei, que eu pensei, tipo, isto é demasiado, pá, não. Pá, eu tenho. Mas daqueles de assim, agora tens posto muito assim, aqueles vídeos de 1 minuto assim no Instagram, é tipo desse estilo Sim, ou sim. coisas mais longas? Não, de um minuto, pá, eu posto isso. Às vezes nem é só pela facilidade de dar ao público, é porque eu também não sou o melhor editor. Quando vais ver um vídeo com algumas falhas, Uhum. 1 minuto tu perdoas. Sim, Ao sim, fim sim, de 1 sim. minuto é tipo, não, eu quero qualidade. Certo. Faço isso, pá, eu gosto das premissas, mas posso dizer que tenho alguns vídeos que nunca lancei. Tive uma vez um que era tão parolo. Porque lá está, tipo, eu gosto muito de premissas e sketches. Eu Uhum. adoro sketches, aqui em Peel, porque eu adoro. Pois os sketches têm uma cena que é tipo, às vezes pegam num elemento que não é assim nada do outro mundo e tentar fazer daquilo incrível, algo mesmo grande, tipo, Uhum. como aquele dos chapéus, Sim, sim. pá, porque é só um elemento. Podem ver no Instagram do Humor à Primeira Vista. na altura. Vejam, amigos, vejam. É tipo, só aquele elemento de, porque é que usam etiqueta? Tipo, os gajos levam aquilo a um nível muito. Uhum. Pá, eu adoro essa construção, essa narrativa bué, quase heroica de uma. Pá, Sim. eu adoro, pá, eu às vezes. Explodir uma ideia, no fundo. Exatamente, eu ainda disse fiz uma coisa, pá, não, pá, eu vou contar a sua história, nunca contei por acaso. Na altura havia uma notícia que era o Cirque du Soleil tinha bué palhaços e bué artistas no desemprego Ok. porque não há espetáculos. Certo. Então aqui o boy Ricardo Maria foi comprar aos chineses. Fui a uma loja lá de chineses lá em Leiria. Comprei uns calções curtos vermelhos, umas, como é que se chama? Não é lantejoulas, epá, umas purpurinas Ok. Certo. e um colete tipo brilhantes. Então, a ideia do sketch era tipo alguém chegar lá, tipo ao centro de desemprego e digo boa tarde e a seguir. E era tipo a construção de um gajo daqueles que veio vestido. Opa, eu fiz o sketch, só que depois tipo, epá, não lancei aquilo, olhei para aquilo, porque lá está, tipo, faz a ideia, depois olhas para aquilo e eu, eia, não, pá. Tipo, o único coisa que se aproveitava é que de facto estava. Só que era um engraçado, quase perturbador. Certo. Eu era alto e pálido, com o peito à mostra, pá, não, ninguém merecia ver aquilo, então eu não sei, pá. Ok. Mas, ou seja, naturalmente, se calhar não tendes para. Podes fazer sketches musicais, mas se calhar não tendes logo para sketches, é mais comédia musical. Se bem que há muitos sketches musicais, como eu estava a dizer, portanto esta observação foi estúpida. Não, eu gosto de Mas- combinar, eu mas gosto de combinar as naturalmente- coisas, pá. Eu sei lá, acho que há uma boa maneira. Eu tenho um sketch que fiz, opá, eu orgulhei-me daquilo e tipo, não tenho problemas. Epá, eu também não sou realmente incrível e sei bem que aqui a minha humildade. Não, mas gosto de fazer as coisas e acho que tenho. Às vezes eu olho para trás mesmo quando não tenho muito sucesso, quando sentes orgulhoso de uma coisa, sentes. Sei lá, fiz um sketch que eu, por exemplo, acho que combinei bem a ideia de musicalidade. Era um que era a linha de saúde honesta, até fiz. Pá, basicamente a premissa daquilo é tipo, eu tive Covid e imagina, havia sempre uma, quando estava a falar com os médicos ou enfermeiros, há uma espécie de tipo, quando vais dizer o que é que aconteceu, Um certo tom, não é? um certo tom, Uhum. e eu achava só a ideia, tipo, a música de espera podia refletir isso, estão a ver? Tipo, em vez de ser. Ok. Então o vídeo é tipo, as músicas são honestas, tipo, música, por exemplo, sei lá, quem fez merda, tu fizeste, ter com uma da música da Eminem, ou seja, a ideia daquilo é tipo, acho que foi, por exemplo, um vídeo que eu fiz que achei bacana. Pá, olha para aquilo, foi bacana. E é uma boa maneira de conjugar músicas com, pá, eu faço muito isso. Pá, mas não sei, é válido. Estava a pensar no o genérico que tu fizeste para uma assim, um talk show que tinhas no YouTube. Pelo menos lançaste 2 episódios, não sei se há mais disso. Que era o Quero Falar-te ao Bacalhau Maria. Sim, O genérico sim, disso é quase uma história. Ui, não opa, é? isso, ui, É um- até bati que eu conto. Isso, É uma história, no fundo, aquele genérico. Achei bastante fixe esse genérico, por acaso. quem escreveu isso fui eu e um amigo meu que é o Samuel Marques, pá, que é um rapaz que nada tem a ver com humor, é farmacêutico, mas o gajo é muito bom músico. Ele fez isso, a grande parte daquilo foi ele que fez, compôs. Ok. Eu só dei as guidelines. Pá, e esse programa por acaso foi uma coisa que eu
Não sei. Porque imagina, eu comecei a fazer aquilo na altura em 2018, só que depois não tinha mesmo jeito nenhum, porque o conceito de entrevistas e dando o props máximo, é difícil. Imagina, a primeira vez que eu falei numa coisa daquelas, a primeira frase que eu disse foi: estamos connosco. Tipo, só mesmo, tomem lá, para verem a qualidade. E eu nunca mais continuei aquilo, porque na altura, quando lancei, aquilo era 2018, só que eu andei a adiar. Isso é a parte complicada, que é quando tu fazes uma coisa qualquer que te comprometes, mas não estás orgulhoso. Certo. E eu sou assim um bocado. Se eu depois o resultado final, eu não gosto disto. Certo. Também ganhei outra coisa. Aquilo foi outra altura. Mas em termos de produção, aquilo pelo menos parecia-me ter ali boas condições para conseguires fazer ali qualquer coisa, mesmo que não seja um talk show. Exatamente. Eu agora, se pegasse naquilo, se calhar na produção em si fazia algo sem dúvida melhor. Mas aquilo veio de uma fase em que eu andava a experimentar coisas e não tinha confiança em mim, nem. Eu não tinha aquela ideia de que se calhar o pessoal vai curtir de me ouvir, sei lá. Tens algum tipo de preconceito ou ligas alguma coisa a isso? Que às vezes fala-se da comédia musical de uma certa forma que se calhar não é tão elogiosa quanto stand-up puro. Não ligas muito a esse preconceito? Eu já ouvi, assim, imagina, ou não se sente, se calhar não existe, posso estar eu também não sei, também sou um rapazito ali da aldeia perto. Não, mas já foste atuar assim, pelo menos ao Porto, sei que já foste atuar já foi, com o Ruben Branco a um teatro, inclusive, não é? Já deves ter feito mais teatros também. Já, imagina, eu também sou, eu lá está, imagina, eu como não tenho lá em casa, bebo um shot porque cada vez que eu disser a palavra imagina, posso fazer esse desafio. Pronto, vamos lá continuar, desculpem. Eu próprio tenho dificuldade em saber, até porque como eu não sei, eu subestimo sempre onde é que ao menos poderia chegar. Eu subestimo porque, sei lá, acho que às vezes há pessoal que tem lá um bocado fora de Lisboa e do Porto, como há muito associado com os movimentos culturais mais relevantes, e tipo, parece que só conta quando estás em Lisboa às vezes. E eu tenho esse, mas nós temos às vezes malta de fora tem esse complexo pequenez, estão a perceber? Eu tenho um bocadinho isso, e acho sempre que, por exemplo, eu fui a Aveiro, e sou honesto, fiquei surpreendido a ver malta que me conhecia lá. E eu pensei, se calhar podia fazer aqui uma sala pequena, bem escolhida, quem sabe? E fico surpreendido. Mas eu não sei se sinto da parte de outros comediantes, tipo alguma cena, ninguém me disse. Estão a ver? Já me disseram, o gajo da guitarra. E eu aceito. Agora, sei que se calhar existe alguma. Não sei se depende, se há muitos puritanos aí, não sei se há essa escola de puritanos que dizem que o humor é. Eu percebo. É assim, o humor é versátil. O stand-up é uma coisa mais concreta. Claro. Mas eu gosto de dar um elemento musical. Espetáculo, não é? Sim, mas só que lá está, eu gosto muito do stand-up puro. Apesar de não o representar, eu gosto muito do stand-up puro. Eu digo honestamente, o que eu faço é tipo, eu faço stand-up, se fizer 15 minutos, faço 13 minutos de stand-up, 2 minutos de música. Pois. É um elemento. Claro. Como eu disse no início, vens de uma aldeia chamada Colmeias, perto de Leiria, certo? Exato, pá. Apesar de já não viveres lá, viveste lá ainda quantos anos? Bastante tempo. Então, e ainda deves ir lá. Vou. Sabes que eu tenho Colmeias, tipo, eu vivi porque a minha mãe é doida, então estou a brincar mais Vamos isolar esta para o Não, vídeo. bom, foi há pouco tempo também, não, imagina, eu quando era pequeno eu vivi na periferia das Colmeias, ou seja, lá terras, se eu disser o nome das terras onde eu vivi, mas diz. Tipo Feijão. Tipo, Feijão. Não é. Parece nomes inventados. Olha o gajo a rir-se de mim. Tipo, estás a gozar com feijão, pá. Fogo. Não, mas parece nome de terra inventada. É Colmeias, Feijão. Parece que anda ali tudo Leiria. Se eu disseste memória, eu era ter na memória, que é ao lado das Colmeias, Feijão. Tipo, a malta não brinca, também não fazem cenas fáceis, pá. Lameiria, também vivi na Lameiria, que é a conjugação de lama e leiria. Mas esse já parece mais provável ser o nome de terra, pelo menos. Exatamente, mas nunca, tipo, o pessoal escrevia sempre Lameira. Não, Lameiria. A minha morada fiscal ainda é Lameiria. Apesar de não haver lá, peço desculpas, que não me estás a dizer, ainda arranjo stresses. Mas vir assim de um ambiente que é mais pequeno, eu pelo menos tenho a experiência. A minha avó não é de uma aldeia, mas é de uma vila, só tem bombeiros, mas não é mais, muito mais do que isso. Bombeiros, estás aí, Mas é uma aldeia, no fundo, aquilo funciona muito como aldeia. E a experiência de histórias incríveis que acontecem em aldeias. Esquece. Dá muito texto de stand-up, ou não? Pá, imagina, eu adoro, por exemplo, eu adoro Gás Fedorento e Telerural, aquelas. Pois é, lá está essa Portugalidade. A Portugalidade, também tens o Portugal tal e qual, que é, que eu adoro. Histórias da aldeia são.
Pá, imagina, por exemplo, tu agora tens muita produção de histórias da aldeia porque a CMTV usa isso como, é um exemplo, usa como veículo. Posso dizer que seguramente só a minha freguesia Colmeias, o ano passado, apareceu 2 vezes na televisão. Uma delas foi porque uma senhora a limpar o banco lá, uma caixa agrícola, que agora tem uma caixa agrícola, uma espécie, assaltou o banco. Pá, estava lá a A limpar. limpar, assaltou. Eu por mim dizia, não, estou a limpar, limpei tudo, então estava ali esturba. E também foi porque, como é que foi? Havia lá uma junta de freguesia com a Câmara, que a junta é PS, e acho que do género, lá perto da Memória e nas Colmeias, que são as freguesias agora são unidas, lá está, há 2 Gil Costas que são os 2 mecânicos. Então a história é que isto apareceu no Expresso até, acho que foi mesmo no Expresso ou não? Foi no Expresso? Eu acho que foi, pá, tenho que procurar isso a seguir, porque depois basicamente o que aconteceu foi que o gajo se procurar Gil Costa Mecânico, a junta de freguesia aparece. Então o que é que aconteceu? Foi um homónimo que tomou posse o gajo errado, porque o presidente da junta ligou. Como é que eu é? acho que me lembro Gil Costa. És o Gil Costa Mecânico. Vagamente. Olha, tu és o próximo na lista, vais ser agora o presidente da Assembleia. Pronto, e agora... Isso foi em Colmeias. Foi nas Colmeias, já. Nas Colmeias. Pois, está aqui a notícia do Jornal Público. Ui, eu peço desculpa, eu disse Expresso. Não. Se calhar o aqui, Expresso pá. também. Não tem problema. Porque não, mas apareceu em vários jornais. É incrível, Que não vou estar a nomear, já disse. Já chega. Mas várias notícias disso. Uau, Gil Costa Mecânico, exatamente. Mas há histórias, sei lá, há histórias de elementos engraçados. Mas a aldeia tem... Mas acontecem muitas coisas que depois pensas, esta história é boa para puxar para palco. Eu não puxo muito, mas depende onde vou, porque tens sempre... as aldeias têm mesmo... É um mundo à parte. É um mundo à parte que tu vais agora, por exemplo, se tu fores agora... Não sei se a malta de Lisboa tem essa noção, mas sempre, sei lá, há elementos que eu próprio não sei o que é genérico. Por exemplo, as festas da aldeia, não estou a falar dos santos. Eu tinha a sensação que toda a gente que foi uma coisa completamente enraizada na cabeça das pessoas, e aparentemente não. Então, sei lá, há vários elementos que eu vou descobrindo que as pessoas não estão, que não, para eles não é normal. Claro. Eu estava a pensar agora, há uma história na aldeia da minha avó, que é Izedo, ao pé de Bragança, em que uma senhora ficou presa no cemitério à noite e depois o muro é muito alto e ela estava a tentar subir o muro, não é? Para conseguir sair do cemitério. Então as pessoas achavam que era um zombie e eventualmente pois claro, assustaram-se, e acho que a senhora depois aleijou-se, inclusive saltar devem o ter muro, tirado uma sachola ou alguma coisa. Pois não sei, acho que houve ali um burburinho qualquer que havia um morto-vivo a sair de uma cama de um cemitério. Portanto há assim muitas histórias destas que eu, pelo menos por experiência, lá está, da aldeia da minha avó, vou ouvindo tantas histórias que pensei, isto era excelente para X ou porque... para Y. E depois os elementos também, imagino, por acaso o humor é uma coisa muito ainda associada, se calhar, os humoristas. Eu acho mesmo que em aldeias tem lá gajos, tipo só da minha aldeia, há lá gajos que são gajos, se calhar velhotes, que têm muita piada. Muita piada mesmo, que eu nunca vou conseguir replicar aquilo. Claro. Aquilo são piadas maturadas em anos de vinho e tascas, mas entregam muito bem as piadas, e parecendo que não, há pessoal, só que lá está. É as aldeias. Eu acho que há mesmo muita atitude de muitos velhotes de não querer bem saber. A minha avó tem um bocado a forma de se expressar, Sim. Tem tudo genuinamente muita piada. Sim. É incrível. Eu aconselho que quase toda a gente devia ter certas passagens na vida, como por exemplo ir a uma festa da aldeia. Sim. Mesmo, aldeia mesmo, quando festa da aldeia, tipo mesmo... aqueles elementos clássicos como a quermesse, não se sabem o que é tipo as rifas. Sim. Acabar um velho a dançar com um banco de igreja. Eu já vi isso, Há sempre um a dançar com o banco de igreja, se não vês nenhum é porque vais ser tu, é tipo essa cena. Passamos de velhos a dançar com bancos de aldeias para Keegan-Michael Key e Jordan Peele, os humoristas que escolheste falar aqui hoje, humoristas americanos, que tinham uma série de sketches chamada Key and Peele na Comedy Central. Antes até tinham trabalhado juntos já no programa também de sketches a Mad TV. Yeah. Já os conhecias daí? Foi daí que eu os conheci. Ok. Eu por acaso foi só mesmo versão já Key and Peele. E entretanto tem feito vários trabalhos já a solo. Jordan Peele inclusive tem realizado vários filmes e argumentos, o Get Out, já mais virados assim para o thriller, thriller, coisas mais desse género.
e o Keegan-Michael Key, como ator, tem feito também vários trabalhos. Eles tiveram inclusive um filme que era o Keanu, não é? Que era sobre um gato? Não, como é que é? O que era o que é? Que bicho é que era? Era um gato que eles escreveram e entraram no filme. E neste caso o Key and Peele série de sketches, estavas a dizer há bocado que gostas muito de sketches. Especificamente Key and Peele que costumavas acompanhar, porque gostas assim do trabalho deles? Eu primeiro cheguei a ver Mad TV. Nos primórdios do meu YouTube, quando procurava cenas, eu lembro de ver Mad TV. Eles tinham um sketch até que era a primeira vez que eu vi os gangsters gays, que se calhar agora seria de mau tom, mas eles depois fazem qualquer coisa desse género em Key and Peele, ou não? É capaz de ser, eles devem ter feito se calhar. Eles têm uma química muito, muito forte e eu conhecia-os da Mad TV, mas não tinha sequer noção do humor. Eu comecei a ver. Claro. Imagina, eu acho que eles não têm sketches que isto é completamente genial, mas eles enquanto atores de comédia, adoro os gajos, eu adoro. Eu adoro, as premissas também, mas o acting, aquilo vive muito do acting, depois a produção que aquilo tem é incrível. Depois pegam às vezes em clichês de filmes e pegam referências culturais que eu gosto muito, sei lá, é muito isso. É muito, eu na boa beijava na boca os gajos. Não quero não gritar aqui de seu nível, mas na boa, Não, eu acho que é o maior elogio que alguém pode fazer, não é? Mas relativamente aos sketches deles, tu quando eu te pedi para escolheres tu mencionaste que lá está, eu roubei para o Instagram do Humor à Primeira Vista, que é no fundo sobre chapéus, não é? Que é muito visual, então acabava por não funcionar aqui. Mas escolheste outro que vamos ouvir já a seguir, mas primeiro gostava que explicasses mais ou menos qual é que é o conceito deste sketch, que é uma das personagens que ficou mais conhecida da série deles, que é... Pode explicar tu, mais vale. O Luther, o Anger Translator, não, aquilo é basicamente a ideia que o Obama, o Jordan Peele faz da Obama, que basicamente o Obama supostamente é uma pessoa que, dada a comunicação também, a maneira como ele fala, a cadência que ele adota nas palavras, é uma pessoa muito calma, e realmente havia a crítica que ele era uma pessoa que era estranha, sneaky, porque era demasiado, não transparecia sentimentos. Então a ideia daquilo é ele ter contratado um tradutor de raiva que vai falando por ele. Eles têm uma série de sketches sobre aquilo. Exato. É uma personagem recorrente. É recorrente, e tem muita piada. É muito simples a ideia em si, pois o que aquilo vive é mesmo de execução e das palavras. Depois aquilo tem para mim um ponto super alto, que é em 2015, no jantar da correspondência da Press com o Obama, literalmente está lá o Michael Keegan-Michael Key, exatamente, ele está lá literalmente, e primeiro de tudo completamente fascinado pelo acting humorístico do Obama, muito bom. Ele não tinha de ser tão bom, eu acho que é o derradeiro nível de presidente cool, não é? De fazer aquele sketch de ele tem vários. Ele tem vários, sim. O Obama tem vários momentos de comédia. Por exemplo, vejo a NBA. Gosto da NBA. Também. Vês a NBA? Também vejo a NBA. Não podemos muito divergir, mas sim. Pronto, ele tem uma vez um episódio em que... Lá está, eu estou associado ao showbiz. Quando foi lá os Golden State foram campeões, receber. E ele, por exemplo, é eleito pelo Chicago e depois diz aqui: agora vamos aqui dar a um dos melhores jogadores de toda a história. Um dos jogadores da melhor equipa de sempre. Depois chama-se Steve Kerr dos Bulls de 96, que é o treinador, portanto. É o treinador. Basicamente o que eu quero dizer é que o Obama também tem muito jeito. E para mim, o Luther, essa personagem, é muito fixe. Gosto muito da premissa. E depois tem um epítome ali, aquele apogeu, quando fazem mesmo literalmente com o Obama a sério. E é um bom momento. E o Keegan até conta que... acho que é no Jimmy Fallon, ele diz que no ensaio, que eles ensaiaram um bocadinho antes para fazer aquilo, o homem disse: tens que manter a postura séria, sabes? O Obama a dar conselhos a ele, e de repente começam a fazer o sketch e o Obama morre a rir. Mas depois vais a ver, no próprio jantar, ele conseguiu mesmo manter ali a poker face, muito forte. Desde atrás de o Key a gritar como ele grita, fogo, como é que e é naquela possível? postura com as mãos, ele é muito bom em acting, o Keegan-Michael. É muito bom, Muito bom. O gajo é um deus daquilo. E depois, o que eu gosto desse jantar
clara quando vais ver o vídeo. O sketch, pronto, eu quando digo o sketch, eu também já falo da série deles, dos sketches, mas depois as pessoas que estão lá, há pessoal que para mim é incrível. Nota-se que há pessoal no público que não percebe o que é que está a acontecer. Tipo, Tá meio à toa assim. o que é que está a acontecer aqui? Isto agora é sério? Opá, e a ideia de alguém estar a pensar que literalmente ele contrataram um gajo para traduzir, pá, fogo. Sim, se calhar. Pois não deviam conhecer ou assim. Mas eles depois, eu estava a pensar na série de sketches mesmo, tem vários episódios, um dos quais acho que é o. Acho que até foi o primeiro que eu vi, mas é dos que acho mais engraçados, que é com a Michelle. Com a Michelle. Pá, muito que bom. também pá. vem uma Anger Translator. Tipo, vou chamar o teu, vou chamar a minha, Sim, e depois sim. estão ali, tipo, quando ela diz. Depois há romance entre. Depois eles envolvem. Pá, esse aí, tipo, se calhar, eu não mandei esse porque esse, pá, era. Esse é tipo um elemento de. Sim, não sim, é a base daquilo, mas é sim, muito sim, bom, sim. pá, fogo. É muito bom também. Vamos ouvir então este sketch do Luther, o Anger Translator do presidente Obama. I just want to say that I know a lot of people out there seem to think that I don't get angry. That's just not true. I get angry a lot. It's just that the way I express passion is different from most. So, just so there's no more confusion, we've hired Luther here to be my anger translator. Luther? Hi. First off, concerning the recent developments in the Middle Eastern region, I just want to reiterate our unflinching support for all people and their right to a democratic process. Hey, all y'all dictators out there, keep messing around and see what happens. Just see what happens. Watch! Also, to the governments of Iran and North Korea, we once again urge you to discontinue your uranium enrichment program. Hey, Mahmoud, Kim Jong, I think I already done told both y'all, 86 your shit, bitches. I'm gonna come over there and do it for y'all. Please test me and see what happens. On the domestic front, I just want to say to my critics, I hear your voices and I'm aware of your concerns. So maybe if you can chill the hell out for like a second, then maybe I can focus on some shit, you know? That goes for everybody, including members of the Tea Party. Oh, don't even get me started on these motherfuckers right here. I want to assure you that we will be looking for new compromises with the GOP in the months ahead. You know these motherfuckers gonna say no before I even suggest some shit. Now, I know that a lot of folks say that I haven't done a good job at communicating my accomplishments to the public. Because y'all motherfuckers don't listen. Since being in office, we've created 3 million new jobs. 3 million new jobs. We ended the war in Iraq. Ended the war, y'all. We ended a war. Remember that? These achievements should serve as a reminder that I am on your side. I am not a Muslim. Vi há pouco tempo que estiveste inclusive em Lisboa em algumas gravações para uma série, Barman, a série do Carlos Pereira, escrita pelo Carlos Pereira, o Tomás Rodrigues, o Guilherme Ludovice e está-me a faltar um nome. O Daniel Cruz. O Daniel Cruz, não sei, esqueci-me de confirmar esse último nome. Mas obrigado pelo acrescento, Daniel Cruz, não quero deixar ninguém de fora. Ainda não há muita informação sobre esta série. Eu acho que até na altura em que o Carlos veio ao podcast já foi há bastante tempo, episódio 3, nós falámos vagamente sobre uma ideia que ele tinha que poderia ou não ser esta, da experiência que ele teve a trabalhar na noite, no Lux e no Rouge, acho eu. Exato. E como é que surgiu aqui esta tua participação nesta série? Opa. Convite do Carlos? Foi basicamente convite do Carlos, mas aquilo surgiu, tipo, ele convidou-me. Nós basicamente, o Carlos, nós nunca tínhamos conhecido pessoalmente. Na série já tínhamos, mas o que aconteceu foi uma vez ele mandou-me uma mensagem a dizer curti os meus vídeos, ou houve ali uma troca de mensagens, e eu fui atuar com ele a Matosinhos, com o Tomás Rodrigues. Coisa um bocado random. Fui atuar a Matosinhos, porque lá está, gajo de Lisboa. Okay. Tu não és do Porto? Mandou uma mensagem. Não, caralho. Não sou. Não é se tipo. não és de Lisboa, És do Porto. Lá está, é aquela cena nos polos, que é tipo. Não, a zona centro, mano. E então fomos a Matosinhos, tipo, envolvemos, calma. Conhecemos claramente aqui mau uso de verbos. Conhecemos lá em Matosinhos e fomos falando, e depois houve aquela ideia, pá, depois havíamos fazer uma coisa juntos. Pá, e passado, que eu não sei, foi em 2020, pá, e em fevereiro de 2021. Ele ligou-me a perguntar se eu queria participar numa série. Foi assim um bocado do nada. Eu aceitei. É claro que estava assim um bocado reticente, porque apesar de eu ser muita coisa, não sou ator. Mas como é que achas que te safaste?
Não, bem, porque também, imagina, eu estava um bocado naquela, eu sou fã de meritocracia e eu estava a sentir na altura, assim, por um momento, tipo, foi um convite, eu gosto quando as coisas, tipo, se calhar tem um, e eu sei como é artístico, não, e meritocracia não anda ali bem de mão dada, mas depois dei assim um desconto a mim mesmo e pensei, não, porque é muito comum uma série cómica ter um humorista, Certo. não necessariamente um ator. E eu sinto que, apesar de tudo, o facto de ele me ter chegado a mim através do meu trabalho, pronto, senti-me assim, construir para mim não, tu mereceste isto porque isto não foi uma coisa que tu fizeste. Quem disser isto no papel não é do outro mundo, mas eu simplesmente, lá está um gajo da aldeia, eu vou ser o primeiro gajo se calhar, das colmeias a participar numa série ou a aparecer na televisão, não por motivos, digamos, motivos CMTV, digamos, se é isso que eu posso dizer. Espero eu, nunca se sabe, atenção, fogo. Posso estar a dizer alguma asneira, mas não, penso que não. Pois é, já não. Vou ser o primeiro. E no fundo aceitei o convite e depois porque eu? Podemos ver qual é a personagem? É o Arthur, não se vê logo. O Arthur. É o Arthur. Quando eu fui ver a personagem, percebi porque eu dei o convite, que é suposto ser um rapaz alto, estranho e com ar meio alienado e estranho. Pronto, eu percebi, ok, não foi necessariamente... O que é que o Arthur faz? É só uma pessoa que existe. Imagina, eu sou basicamente um gajo que trabalha na Copa, que trabalha lá no bar, é um dos trabalhadores do bar e é tipo suposto ser meio misterioso, ou seja, é tipo um running gag no sentido em que ele nunca está quando é necessário. Pronto, e depois é isso, aparece assim em algumas cenas meio estranho, e depois eventualmente tem um episódio onde há uma espécie de efeito, sai do casulo e liberta-se um bocadinho mais. Foi onde eu tive mais dificuldade, porque eu subestimei, sou honesto, subestimei, claro, a qualidade dos atores, porque tu quando vais ver, com todo o respeito, eu não sei, estamos aqui em estúdios, eu vou sempre com respeito. A telenovela portuguesa no geral, às vezes tem lá pessoas que eu penso, acho que fazia isto, e de facto não há assim grandes talentos às vezes, não estou a dizer tudo, mas o que eu fiquei espantado foi como aquilo vinha de escolas de teatro e o pessoal vinha do Teatro Nacional, algumas pessoas que participaram lá, havia muita qualidade. Uma malta que contracenava muito bem e lá está, tipo, enquanto humorista estás habituado a um certo acting em palco, e eu acho que tem esse acting, só que o problema é que para mim foi, tu estás no palco, estás tu sozinho, há interação com o público, mas tu não tens de trabalhar com alguém, enquanto o acting, ator a sério, vive de criares uma dinâmica que não é real e interagir com pessoas se tiver uma dificuldade. Mas correu bem. Posso dizer que metade das cenas estou em tronco nu, só mesmo para este bicho. Mas em princípio, quando é que, obviamente não és criador da série, foste convidado, mas sabes, tens alguma ideia de quando é que a série vai estar disponível? Eu não quero estar, por acaso eu perguntei, disseram-me de uma perspectiva mais pessimista para setembro ou outubro, mas eu não sei mesmo, por acaso. Ainda este ano, então, em princípio. Este ano, sim. Eu não sei. Vai ser na RTP Play, certo? Exato. Certo. Que eles andaram a RTP Play costuma ter até séries, portanto, pessoas que jovens humoristas estejam aí, tenham ideias, eles costumam receber propostas eu acho certa que altura. Foi inserido num programa que é RTP Leve. RTP Leve, exatamente, estava a faltar essa parte. Exatamente. E relativamente depois dessa experiência, ficaste com mais alguma ideia para assim, projetos em que envolve um bocado de acting, ou a tua comédia se calhar vais continuar a explorar ainda stand-up e coisas assim? Estou a perguntar-te no fundo projetos futuros. Estás-me aqui a deixar, não sei, o meu futuro passa primeiro, quero ir jantar a seguir. Não, mas eu fiquei um bocadinho, acho que eventualmente eu não tenho problemas em dizer, eu trabalho como engenheiro neste momento. E se calhar daqui a uns tempos quero investir mais na comédia mais a fundo, que é um bocado clichê, mas de facto eu este último ano deu-me simultaneamente fé que é possível e simultaneamente fé que não é possível, ou seja, das questões de eu acho que tenho a qualidade para chegar a esses pontos, acho que consigo. Agora a pandemia não é um bicho muito simpático. O que eu gostava no futuro é tipo, se calhar, quem sabe fazer uma série, mas não sei, vou continuar sem dúvida a produzir no formato que produzo. Espero no fundo aparecer mais vezes algumas coisas. Uma série agora a aparecer, adorava ter um trabalho na televisão, uma coisa assim, mas isso sei lá, tudo para mim, imagina, é tudo meio diferente. Eu não tenho o savoir-faire do meio artístico, dos contactos e tudo. Eu sou o gajo da aldeia, das colmeias, e eu espero, sinceramente, a nível de projetos futuros, quero fazer uma série, se calhar sem dúvida, uma coisa mais orgânica, e posso ser que mais pensada é mesmo fazer um solo. E já para solo achas que já tens o material ou ainda? Acho que o do solo se calhar ainda preciso mais, porque imagina, apesar de eu ser um gajo não muito conhecido, já atuei muita vez e já tive alguns públicos bastante até heterogéneos que me deram assim uma ideia se calhar de confiança em certos beats, em certos momentos, e eu, se calhar daqui a
no prazo de um ano, gostava de ter um solo feito em algumas cidades mais escolhidas e gravado. E se calhar, Pois, assumir mais como pensar mesmo. Pá, ver acho que há muita cena de. Obviamente, acho que o solo é importante, mas por exemplo, quando falei com o Afonso Padilha, que quando gravámos, obviamente, à distância, não é? Mas quando falei com ele, até ainda estávamos no segundo confinamento, ele falava muito da questão de se tu queres ser reconhecido como stand-up comedian, apostares em conteúdos de stand-up nas tuas redes. Exato, também. Por exemplo, e isso, a ideia de gravar um solo é boa, ou a gravar partes do teu stand-up e depois ires divulgando, por exemplo. Eu acho que isso é por acaso uma questão que em Portugal ainda não vemos muito. Assim, beats de stand-up tipo como em faz YouTube, como faz, por exemplo, obviamente o Afonso tem capacidade para fazer isso em termos de regularidade de atuações e meios para gravar e produzir aquilo com qualidade, não é? Mas obviamente que aqui cá ainda não temos muito esse hábito. Acho eu que também o minuto de stand-up é mais valorizado porque consegues ter menos espaços para atuar, não é? Acaba por ser um bocado isso. Se calhar, por exemplo, tu atuas 15 minutos em Coimbra 12 vezes no ano, vamos supor, se for uma vez por mês, achas que o beat já está fixe, e depois se calhar não o queres matar logo gravando, né? Queres ir ao Porto com ele, queres ir a Lisboa, outros sítios. Já atuaste cá em Lisboa ainda não? Opa, a Lisboa já. Espera, onde é que eu atuei? Em Mãe Martins uma vez. Mãe Martins. Isso é o bar que era do Ruben Branco ou não? Acho que era. Ou era do João Neves. Do João Neves. É os 2 tons e meio. Em Mãe Martins e atuei. Pá, acho. Onde é que eu atuei mais em Lisboa? Estou velho, pá. Atuei em Lisboa. E depois uma vez num bar, pá, com um amigo meu açoriano que se chama. Ai, eu esqueci o nome do. O João Nuno? O Juninho! O Juninho! Mas eu esqueci o nome do João Nuno Gonçalo. Que é Dimas, Simas. Prontos. O gajo, uma vez feituaram um spot, chama-se. O nome do bar, agora estou aqui a dar má reputação. Nunca estou muito em Lisboa, por acaso. Opá, porque imagina, eu conheço muita malta que atua, mas parece sempre tudo tão cheio. E se calhar, opá, não sei, há uma certa. Porque estás em Coimbra, não estás em Lisboa. E se calhar um gajo espera um convite, mas não, tens de ser tu a fazer-te ao bife. Fazer-te ao bife. Eu sou uma diva, pá. O que é que estás à espera do. Pá, não, eu estou à espera do convite. Sou uma baixo para apanhar as rosas do meu espetáculo, mais nada. Estou a brincar. Mas achas, por exemplo, estava a pensar em termos de conteúdos para as redes, até se calhar. Fazemos aqui um full circle com a conversa que estávamos a ter no início de apostar nas músicas. Algo, por exemplo, como certos originais que podias gravar atuando, ou seja, ao vivo, durante uma atuação. Achas que isso era um conteúdo interessante eventualmente? Por exemplo, há uma música que se calhar já fazes há 2 anos, vamos supor. Em vez de, por exemplo, apostar para o solo, partir e pôr a música só, por exemplo, no conteúdo. Acho que isso era interessante. Acho que é interessante, até porque tudo o que neste momento me aproximasse mais do conteúdo ao vivo, porque é no fundo o que eu quero. Eu aposto nas redes, o pessoal que me conhece pensa, tu fazes redes porque é o que tu gostas. Não, eu faço redes por uma necessidade. Porque acaba por atrair público, não é? Eu nem gosto de redes sociais, eu não tinha Instagram. Tipo, eu tinha até 2019, até decidi ser comediante, eu tinha um telemóvel que era do tamanho pai do meu mendinho. Estou a gozar, era assim um telemóvel velho. Pá, não gostava muito das redes, por do que elas representam no geral. Só que pronto, é um formato incontornável se tu quiseres fazer alguns conteúdos. Claro. E eu acho que isso era uma ideia bacana, tipo, pôr alguma música. Se calhar, eventualmente, é um passo interessante pôr algumas performances ao vivo. Fazer aquela ponte de eu também estou ao vivo e o caraças, não sei bem. Por acaso estava-me a lembrar agora de um exemplo que é um comediante do Porto, que é o Zé Pedro Rodrigues, que é Beto Ramalho. Acho que ele agora até mudou o nick do Instagram para Zé Pedro Rodrigues. Acho eu. Exatamente. E ele pôs há uns tempos um beat de stand-up no Instagram e vi que acho que até teve bons resultados. Curti de ver a cena. Eu vi. Uma cena curtinha era sobre a experiência dele de ser médico. E acho que aquilo resultou bem. Acho que aquilo é um bom conteúdo assim para se apostar, tipo, vermos mais stand-up. Porque nós, também não percebo nada, sou um nabo, mas o que eu reparo é que tipo, nós em Portugal estamos muito habituados, quem faz grandes tours stand-up muitas vezes faz outros conteúdos não relacionados com stand-up. Exato. Ou seja, ganhares o público e depois ganhares, ou seja, as pessoas não vão ver stand-up. Exatamente. Nós não temos essa cultura, pá. Não temos, exato. É isso. Era exatamente isso, a questão de nós produzimos muitos, o meio produz muitos conteúdos
de humor que não sejam stand-up, mas depois puxar as pessoas a ir aos espetáculos é para stand-up no fundo, não é? Portanto acaba por existir aí essa questão. Antes de terminarmos, há sempre uma pergunta que eu faço a todos os convidados, não sei se sabes qual é que é, não sei se também se vais ter uma resposta ou uma boa história, mas a pergunta é: como é que conheceste o Ricardo? O clássico. o clássico. Eu só não conhecer como é que eu fosse, qual é que é. Dizes que não conheceste. Pá, imagina, eu ainda não conheci o Ricardo Artur. Ricardo Artur, exatamente. Ricardo Artur, não conheci. Ricardo Artur pá. de Araújo Pereira. Não, aliás, eu se calhar, não conheci, pá. Não conheci e devido que... Não, mentira, tenho uma indireta, se calhar, pá, uma tia minha ofereceu-me um livro dele autografado, a dizer então um abraço para o meu amigo, que na altura fazia stand-up. Isto conta, isto é bem gajo na aldeia. Ei, até me dá aqui uma dor. Não, mas não conheci o Ricardo. O que eu tenho é a minha tia Filomena, a tia Mena, foi uma FNAC quando ele estava a fazer autógrafos e disse: olha, o meu sobrinho também, aliás, o sobrinho e o marido também faz humor e chama-se Ricardo. E ele disse: um abraço ao meu colega Ricardo. E está lá, pá. É isto que eu tenho do Ricardo Pereira. Sonhar ser. Mas é a melhor forma de não. A melhor história de não ter conhecido o Ricardo acho que é essa, tipo, teres um elogio no fundo. Num livro, não é? O pessoal conhece quase sempre, por acaso. Não. Há vários que não. Eu sou esse. Eu sou um pobre. Eu sonho ser um dia o segundo maior Ricardo humorista do país. Não sei assim, se calhar já sou. Peraí, quantos é que há? Não, Joel Ricardo Santos. Mas ele não é Ricardo. Mas ele não é Ricardo. Ele é Joel Santos. Estava a pensar só no Ricardo Vilão, mas já não ouvimos falar dele há algum tempo. Ricardo Cardoso. E o Ricardo Couto também. E o Ricardo Cardoso. Eu gosto da falta de chá. Aí esquece. Já estamos a pensar mal. Ei, cabrões do caraco. Desculpem lá aqui de fogo. Esquece do pai. Já nem no top 3. Nem no top 3 estou. Estava aqui esquecendo do Cardoso. Mas deve haver mais. Deve estar a esquecer alguém. Aí, não, já não me desmotives mais. Mas lembrei-me primeiro de Ricardo Vilão do que Ricardo Couto e Ricardo Cardoso. O que é feito Ricardo Vilão? Já nem sei. Pá, não sei, amigo. Mas sabes quem é? Não, pá. Era LX Comedy Club, que era Luís Franco Baixo, Salvador Martinha, Rui Sinal de Cordes e Ricardo Vilão. É pá, coitado, pá. Pois, era, pronto. Eu acho que ele depois foi para Londres, acho eu. Aí, coitado, pá. Já não sei. Não sei. Mas ele ainda me lembro de ver algumas coisas dele assim... Tipo, há uns dias estava a ver no canal que é Caça ao Cómic, ele estava a dar uma entrevista, acho que era na Caça ao Cómic, que eles estão a repor agora no canal que é. Mas então nunca Não. Eu Ricardo Maria. Alguém assim do meio do humor que já tens conhecido, tens ficado assim um bocado tipo, uau, estou a conhecer esta pessoa. Pá, se calhar o Carlos Coutinho Vilhena, uma vez cruzei-me com ele, tipo numa atuação, ele foi lá a Coimbra, mas não o conheci verdadeiramente. Também, pá, estávamos lá no espaço, agora o conhecer. Pá, não sei. Lá está, o primeiro gajo que me marcou mais, ainda, apesar de tudo, que não é do meio do humor, foi o João Moreira. Porque o João Moreira... Bruno Leix. Porque é a voz do... é difícil, você não tem noção. É igual, não é? Bom é falares com o João Moreira e tipo, a voz dele é o Bruno Leixo. E é claro que ele não fala sempre o mesmo tom, mas quando ele se enerva é absolutamente incrível. O João Moreira, que por acaso não gosta muito de humor, atenção, de stand-up. Ele não gosta muito, sim. Mas adoro. Adoro, por acaso. A voz dele é mesmo... É a personagem, não é? Tu estás a ver o Bruno Leix, não? Não dá. Para terminar, mais neste caso um sketch do Key & Peele, neste caso fui eu que escolhi. Vamos ouvir para terminar. Ricardo, muito obrigado por... obrigado, malta, vindo. vocês estão incríveis. Obrigado, João. Obrigado ao fotógrafo que está aqui a menciona-se pouco o João neste podcast. Mas eu menciono, João, estás lindo, pá. Quem me dera, vamos trocar. Eu devia fotografar, era a ti, estás lindo, pá. Para terminar, querem trocar de decisões. Foi o que ela disse. Ok, estamos Ricardo, bem. muito obrigado. Obrigado eu, pá, a sério. Lesbo teacher I've ever seen in my life. You know what I mean? Why you reading, bitch? Because I like to read, and this is a really good book. You're a really good bitch, bitch. Why you gotta bother me, man? Because I'm not doing very well at school. I'm reading at a 3rd grade level. I really don't want to get left back. So when I see somebody reading for fun, it makes me feel that much more stupid. And then I get mad. I didn't know that. Thanks so much for opening up to me. Shut up, queer. I don't understand. Why you gotta go there? I've been having sexual fantasies about some of the other guys at school. What? Give me that.
I'm afraid of these feelings and what they might mean. It's like because I hate myself so much, I gotta point that hate outward, towards you. Espero que tenhas gostado. Quando estiveres no Instagram, já sabes, podes seguir o Ricardo Maria em Ricardo Tão Maria. Podes-me seguir a mim em Gustavo Rito Carvalho e o podcast em humoraprimeiravista.podcast. Eu trato da produção, edição e pós-produção. Jingles e genéricos são do Luís Batista e de Ruben Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. A ilustração, se não estás a par das ilustrações, tens que visitar o Instagram do podcast. A ilustração de cada episódio é feita pelo Nuno Amaral, sendo que o logótipo também é do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia. As fotografias e os vídeos são do João Pedro Moraes, bastante mencionado ao longo deste episódio. Obrigado por ouvires. Estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia.